Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 17 de fevereiro, sábado depois de celebrarmos cinzas. Então estamos assim, vivenciando o tempo da Quaresma, tempo que nos preparamos para celebrarmos com dignidade a Páscoa do Senhor. Hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo do 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria, e Jesus lhe disse: segue-me. Ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres, e os mestres da lei, murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: o que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a convenção. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, é necessário termos consciência de que Deus tem um projeto de vida plena destinado a cada um de nós. Ele quer que nós experimentamos uma vida nova no seguimento de Jesus. Então todos estão incluídos nesse querer de Deus. É um engano pensar que somente os bons são chamados a seguir Jesus. Todos são chamados. Deus não faz distinção de pessoas. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, o que vale para Deus é o sim que se dá a seu chamado. Pois no coração de quem diz sim, a ele já houve assim uma transformação. Afinal, ninguém aceita o chamado de Deus sem estar disposto a mudar de vida. Então, a partir do momento em que damos o sim a Deus, já ocorreu um processo de transformação no nosso coração. Então veja que o Evangelho de hoje narra o encontro de Jesus com um cobrador de imposto, ou seja, um homem discriminado. Jesus viu um cobrador de imposto chamado Levi sentado na coletoria de impostos. Jesus disse: segue-me. Então veja que Jesus viu o homem Levi e não o seu pecado. Atraído pela proposta de Jesus, Levi, que passou a ser chamado Mateus, abandona todos os seus projetos pessoais, projetos que visam somente os bens materiais para aderir ao projeto de vida plena anunciado por Jesus. Os cobradores de impostos não eram aceitos pelo povo, eram considerados impuros porque por praticar assim atos ilícitos, ou seja, por cobrar imposto injusto. Por este motivo, os fariseus se escandalizaram quando Jesus chamou Levi para segui-lo. E mais escandalizados ficaram quando Jesus vai à sua casa e senta-se à mesa com ele e com os demais cobradores de impostos. Veja que para Jesus o que é decisivo não é o cumprimento de lei, cumprimento de regras, e sim o estar disposto a mudar de vida, estar disposto a aceitar a sua proposta de vida nova. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, hoje a realidade nos mostra uma multidão de pessoas doentes da alma. Irmãos nossos que se enveredam por um caminho contrário, que se dispersam na vida por falta de estímulo, por não se sentir amado. Então, quantos de nós que dizemos seguidores de Jesus, viramos as costas para estes irmãos? Ao invés de ajudá-los a retomar o caminho da vida, distanciamos cada vez mais de sua verdadeira origem. Veja que todas as vezes que ignoramos um dos nossos irmãos, que destacamos o seu ponto fraco, escandalizando diante do outro, estamos contribuindo para que ele se perca cada vez mais. Um sinal de que ainda não aprendemos a olhar o outro com o olhar misericordioso de Jesus. Ao contrário de Jesus, caros irmãos, queridas irmãs, nós temos a tendência de julgar o outro pela aparência, pelo tipo de trabalho que ele exerce,
pelos lugares que ele frequenta. Não enxergamos a pessoa e a sua essência. Portanto, Jesus, ao contrário de nós, enxerga a pessoa e não seu defeito. A divisão entre o bem e o mal, que para nós é clara, para Jesus não existe. Pois para Jesus, estar em pecado é estar doente. É o que um doente necessita não é de um juiz e sim de um médico. Uma vez curada a sua doença, a pessoa retorna à vida. Abandonemos, portanto, a nossa postura de juiz e nos tornemos médico de almas, caminhando, ou seja, caminho de convenção para aqueles que se perderam na vida. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, quanto mais doente estiver uma pessoa, maior será a sua cura. Por isso Jesus nos diz, os que são sadios não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Então veja que a nossa necessidade de convenção é perene, e nós nunca podemos nos contentar com o que já progredimos. Quanto mais reconhecemos a nossa enfermidade, mais teremos Jesus como médico da nossa alma e conseguiremos a cura do nosso coração. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, você também se considera doente, se considera necessidade de salvação e de cura? Você já experimentou levar Jesus para a sua casa e apresentá-lo à sua família, apresentá-lo aos seus amigos? E seus amigos também estão doentes como você? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E que possamos assim dizer de coração ao nosso Pai que estamos certos de que, mesmo sendo pecador, somos amados por Ele. E possamos assim contar com a sua solidariedade que nos descortina a misericórdia e a justiça com um jeito novo de ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, desejo a todos vocês um santo e abençoado tempo quaresmal e fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo. E que desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.